Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus esteja com você. Vamos seguir com os vídeos sobre provisão de Deus para a sua vida. Tem momentos que nós não temos aonde pegar mais recursos, não é assim? Se Deus não fizer um milagre, está tudo acabado para nós. Mas creia, Deus ele vem no momento exato, necessário, oportuno, para mostrar para nós que Ele é Deus e sempre esteve no controle de todas as coisas, que o poder, o domínio sempre esteve com Ele. Nós precisamos confiar em nosso Deus. Você que não me conhece, sou Helena Cristina Ferreira, esse é meu canal do YouTube. Quero fazer um convite para você, para me ajudar nesta obra de levar a palavra do Senhor aos lares, às famílias, aos corações que necessitam de uma palavra de libertação, de uma palavra que venha trazer direção para tantas causas que nós vivemos. Faça parte desse grupo que ama a palavra de Deus e que quer levar, propagar a palavra. Se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, selecione a opção todas para receber os vídeos assim que eu postá-lo. Dê seu like, comente, compartilhe com suas redes sociais e o canal continua tendo crescimento. E vamos para a palavra de hoje, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, no verso 10 a seguir. O título ele é muito conhecido: a multiplicação dos pães e peixes. Ao regressarem, verso 10 em frente, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E levantando consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidades de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhe vós mesmo de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodaram a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Multiplicação de pães e peixes. Nesta tarde o Senhor quer trazer para nós multiplicação da nossa fé, multiplicação do nosso conhecimento, da disponibilidade de servi-lo, de aprender dele, multiplicação. Diz o texto que o Senhor, ele vai para uma cidade chamada Betsaida com seus discípulos, e uma grande multidão, várias multidões seguiam Jesus, que o verso 11 diz: mas as multidões, várias, olha que texto complexo, não era uma multidão, eram multidões, as multidões seguiam Jesus, e Jesus dava atenção para todos. O texto continua dizendo assim: acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus. O ser humano pode olhar para você e para mim quando nós estamos com graves problemas e não ter condições de nos acolher no momento de crise. Não porque ele não quer, porque ele não tem toda a capacitação, todo o recurso que nós necessitamos
mas o Senhor tem. O Senhor, ele acolheu toda aquela multidão, falava do reino de Deus para aquelas pessoas e, consequentemente, as curavam. E aquele povo todo estava ali atento a tudo que Jesus estava fazendo. Só que as horas foram passando, e foram passando, e foram passando. Quando chegou o final do dia, os discípulos falaram: mestre, e agora? Manda o povo embora, porque faz muito tempo que eles estão aqui no deserto, sem comer. No meio dessa multidão, o único recurso que tem é 5 pães e 2 peixinhos. Tem muita gente, 5.000 pessoas. É melhor nem falar que tem 5 pães e 2 peixinhos, porque não dá para nada. Ou nós vamos ter que ir na cidade para comprar alimento para eles. Aí o mestre diz assim, ó: dá-lhe, porém, vós mesmo de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos à cidade comprar. Porque estavam ali muitas pessoas. Aí Jesus entra em ação. Jesus fala para os discípulos: vamos fazer o seguinte, forma vários grupos, de 50 em 50, cada grupo tem que ter 50 pessoas. A parte humana os discípulos fizeram. Em nossas vidas, a parte humana nós temos que fazer. Porque tem hora que ficamos endividados, falidos, emocionalmente abalados, porque em nossas vidas não tem organização. O Senhor disse aos discípulos: organize essas pessoas em grupos. Tem área da sua vida que é prioridade. Tem que estar separado no grupo que é prioritário. Depois são as coisas que são secundárias. Se não tiver em nós organização, a provisão ela não vem de forma plena. Quando vier o recurso que você tanto espera, pela desorganização, você vai continuar no vermelho, você vai continuar com seu coração cheio de sentimentos ruins, vai permanecer com aquele padrão mental dos traumas. Preste atenção, Jesus disse: separa tudo em grupos. Nas nossas vidas nós queremos ter conquistas, não queremos? Nós não queremos ter vitória. Você que é jovem, você não quer ter seu carro, não quer ter uma namorada, não quer ter o seu sonho, sua faculdade, um bom trabalho. Tudo é gradual, tem que estar separado em grupos, grupos prioritários, grupos que eu tenho que me dedicar de uma forma e outra área da minha vida de outra. O Senhor estava ensinando todas aquelas pessoas a serem organizados, a serem disciplinados. E os discípulos obedecem à ordem de Jesus. E aí, o verso 16: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Quando nós passamos a ter organização em nossa vida, a bênção ela vem. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a bênção vem de uma forma inesperada em nosso favor. Vou te provar como a bênção vem. Olha o que o Deuteronômio 28 diz: bênçãos decorrentes da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se o Senhor diz algo pela sua palavra, nós temos que colocar em prática. Aquele grupo foi organizado pelos discípulos e o Senhor fez a parte dele, que foi apresentar os 5 pães e os 2 peixinhos para ter a multiplicação. Qual é a sua parte hoje na sua vida? É você separar o que é prioridade das coisas secundárias, das bênçãos e socorro que você precisa para hoje, daquelas que você ainda não está preparado para receber, mas vai permanecer orando, das causas domésticas, familiares, conjugais, filhos, que são prioridades, porque família é o nosso bem precioso. Não adianta nós fazermos lá fora para as pessoas, se os nossos filhos, os nossos familiares
oferecerem muito próximos de nós. Quantas pessoas querem fazer de forma desordenada, saem tentando certas coisas e não chegam em lugar nenhum. Falta de organização. E aquele pouco provimento, aquele pouco recurso, ele ampliou de tal forma que deu para alimentar 5.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos, porque o Senhor Jesus apresentou a Deus abençoando. Falta para nós acordarmos todos os dias e pedir a bênção para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso dia. Quantos não avançam na vida porque acordam murmurando? Não sabem organizar o seu dia com um panorama divino. Organizar a vida agradecendo. Quantas pessoas maldizem o seu trabalho, as suas roupas, a sua casa, a sua aparência, ao invés de louvar a Deus com organização, por ter saúde, por ter condições de trabalhar, de estudar. Tem aqueles que estragam a sua saúde com coisas desnecessárias. Vamos aprender a organizar a nossa vida. Não ter desperdício dentro de casa, de alimento, de água, porque isso faz parte da nossa realidade hoje. Já foi comprovado que o lixo do brasileiro é um desperdício de alimento. Não coloque no seu prato aquilo que você não vai comer, que vai jogar fora. Pense naquele que foi dormir de barriga vazia. Organização. Pensa quando você tem condição de comprar algo que você não dá valor, que veio fácil para você. Tem uma mãe triste porque o seu filho chora, sem um copo de leite, sem um pedaço de pão. Nos falta organização para a nossa vida. E quando tudo vem muito fácil, da mesma forma que veio com a facilidade, sai pela porta do desperdício. E o Senhor ensinou aquele grupo a se separar do outro, de 50 em 50. Aprenda hoje a colocar as prioridades na sua vida. Eu quero contar algo para mim, para você, para mim, para todos nós que compartilhamos esses vídeos. Eu sou de uma família de 8 irmãos, eu sou a mais nova, eu sou bem mais nova que os meus irmãos. Então eu não brinquei com os meus irmãos de infância, eles são mais velhos, eu brincava com os meus primos. Mas a minha irmã mais velha, a Lúcia, ela tem um relato de família que ela guarda. Naquele tempo, lá atrás, muito difícil, meu pai ferroviário, o Brasil sempre com altas inflações, sempre em períodos de crise, tudo muito caro. A minha mãe pegou 2 ovos, fez uma omelete, agradeceu a Deus, e aquele omelete deu para alimentar todos os filhos e os adultos. E a minha irmã, ela sempre fala isso, que ela não consegue esquecer. Aquela multiplicação que teve na frigideira, todo mundo comeu. O pouco que você tem é bênção para a sua vida, não murmure. Não olhe para a vida do vizinho e ache que a vida dele é boa e a sua uma porcaria. Não olhe para o que está faltando e ache que você nunca vai ter nada. Coloca tudo em grupos. Prioriza o reino de Deus, você vai vencer. Se está faltando alguma coisa para você hoje, selecione em grupos e vai à luta. Tem quem não tenha nada, quem não tenha apoio, não tenha família, não tem o teto que você tem. Aprenda todos os dias a dar graças a Deus pelo alimento, pela tua vida, pela tua família, por tudo. Faça como Jesus fez, ele apresentou aquela provisão e houve multiplicação. Se na tua vida está tendo escassez, não importa a área, passe a viver pela fé e a declarar: Senhor, eu abençoo o pouco que chegou nas minhas mãos, o pouco dos bicos que eu estou fazendo, o pouco desse salário que me paga muito pouco, o pouco desse socorro, seja um socorro assistencial, mas que chegou nas tuas mãos. Aprenda a apresentar a Deus e pedir: Senhor, abençoa, multiplica. Dá glória no pouco, porque no muito o Senhor te colocará, se o seu coração for grato. Receba essa palavra e creia. Gratidão traz provisão. Até amanhã. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube.
dá o seu like e vamos seguir nessa obra em nome de Jesus.